O inesperado Natal de Gael. Dizem que na época de Natal, coisas surpreendentes podem acontecer. E foi o que ocorreu durante a estadia de Gael na casa de seus avós na antiga cidade de Saint John, Canadá. Todos os anos, Gael e sua família passam o melhor feriado do ano, como ele costuma dizer, na casa de seus avós. A casa é toda enfeitada, tanto por dentro quanto por fora. O momento mais esperado por todos é a hora de colocar a estrela no topo da árvore, que é a missão mais importante do pequeno garoto. Numa noite, Gael levantou para tomar um pouco de água. Foi quando ouviu um barulho vindo do porão. Corajoso como é, logo pegou a lanterna que estava no braço do sofá e desceu silenciosamente, degrau por degrau. Ao chegar lá embaixo, viu um vulto e em seguida uma sombra que parecia ser de um menino. Logo perguntou: "Quem está aí?" Não houve resposta. A pergunta se repetiu por inúmeras vezes, porém nada se ouviu. Aquilo tudo era intrigante demais e ele não desistiu. Subiu as escadas correndo e pegou o seu amuleto da sorte, que foi um presente de seu querido avô George, o qual ele havia ganhado no Natal passado. Desde que ganhou o amuleto, Gael o usa em todos os momentos que considera importante ou desafiadores demais. Seu avô lhe contou que aquele objeto foi usado por seus ancestrais e por ele mesmo, e que durante todo esse tempo o mesmo os ajudara a vencer todas as barreiras que precisaram enfrentar. O amuleto tinha um formato de cruz e era uma peça muito especial. Minutos depois, o pequeno valente voltou ao porão e desta vez decidido a descobrir quem estava escondido lá. De repente, ele escuta uma voz bem fraquinha que vinha de trás de um monte de caixas velhas e empoeiradas. O menino então se aproxima e, quando olha, vê algo inesperado. A sombra não era de uma criança, mas de um idoso anão, e muito diferente do que seus olhos já tinham visto antes. Logo, Gael se assustou. Tentou correr, mas aquele ser um tanto estranho pediu que ele ficasse, porque precisava de sua ajuda, pois ele era o escolhido. O garoto, sem entender nada, sai correndo e vai até o quarto de seu avô e explica tudo o que estava acontecendo. Mais que depressa, George e seu neto vão até o porão. Quando chegam, Gael fica sem entender nada, pois o seu avô, com gargalhadas sem fim, abraça aquele pequeno e estranho idoso e ambos passam a conversar entre si. O garoto então pergunta o que estava acontecendo e de onde eles se conheciam. Foi quando seu avô lhe contou toda a história. Quando George era ainda pequeno, ele adorava aventuras. Em uma delas, a mais inesquecível e intrigante de todas, ele, Louis e seus demais amigos resolveram entrar em uma propriedade que diziam ser proibida, pois os antigos donos a abandonaram com seus pertences mais especiais, dentre eles as famosas moedas mágicas. Todos diziam que os que tentassem adentrar desapareceriam ou se tornariam anões. Entretanto, eles não acreditaram e pensaram que tudo era armação para que não soubessem o que tinha lá dentro. Então, numa tarde após a aula, resolveram se reunir e planejar o melhor modo de fazerem isso sem que deixassem pistas. No dia seguinte, véspera de Natal, todos eles se encontraram para colocar o plano em ação, porém não contavam com o que aconteceria horas depois.
Um a um foram adentrando e não viram nada demais, até o momento em que uma luz surgiu nas frestas de uma das janelas. George, o mais velho da turma, resolveu ver o que era. Todos o tinham como mais forte e corajoso, pois ele carregava consigo seu amuleto da sorte, o mesmo que hoje está com Gael. Quando George se aproximou da janela, notou que havia uma caixa entreaberta no chão e que a luz que saía dela era ainda mais forte. Então, eles resolveram abrir para descobrir o que tinha dentro dela. Quando conseguiram quebrar o cadeado, uma luz intensa os cegou, na medida em que ela ia se abrindo. Todos caíram no chão e um estrondo se fez, e todo o ambiente foi tomado por uma enorme nuvem de fumaça. Após alguns minutos, o silêncio pairou naquele lugar. George, desesperado, gritou por seus amigos, mas só escutou a resposta de um, a de Lois. Quando já não havia mais tanta fumaça, George notou que Lois estava completamente diferente e que seus amigos haviam desaparecido. Ao retomarem a visão, eles se depararam com 2 moedas no chão, as quais tinham um brilho diferente das que eles costumavam ver. Então, cada um pegou uma e em seguida saíram correndo sem rumo. Desde então, nunca mais haviam se encontrado ou se falado novamente, até agora. Essa é a nossa história, Gael. Lois e eu somos amigos há muito tempo, disse seu avô. Por um instante tudo ficou em silêncio e de repente o menino disse: Vovô, o senhor quer mesmo que eu acredite nessa história? O que eu tenho a ver com tudo isso? Constrangidos, Lois e seu avô riram. Permita-me te explicar, meu pequeno guerreiro, disse Lois. Depois daquele dia, nunca mais tive coragem de sair de casa. Vivi todos esses anos sozinho. Tive medo de procurar por ajuda, até mesmo de seu avô. Todos os dias eu ficava sentado em minha poltrona, olhando para a moeda, me perguntando o que ela tinha de tão especial e o porquê de tudo aquilo ter ocorrido. Então, resolvi pesquisar e ver se encontrava algo a respeito, porque já não aguento mais viver sozinho e trancado. Descobri que elas realmente são mágicas e que existem 5 delas. Para voltar ao normal, é necessário que todas estejam juntas. Somente assim terei a chance de ter minha vida de volta. Logo me lembrei que seu avô também tem uma e resolvi vir atrás dele. Enquanto lia, algo me chamou a atenção. Para que a mágica aconteça, é preciso que uma criança a junte. Todavia, não qualquer uma. Para que o efeito seja completo, é necessário que essa criança seja diretamente ligada a quem abriu a caixa. No caso, foi o seu avô quem abriu naquele dia. Ou seja, essa criança é você, pequeno Gael. Você é o único que pode nos ajudar. Tudo aquilo parecia inacreditável demais para o garoto. Ele ficou pensativo por um momento até que se pronunciou. Eu não sei se acredito em tudo o que estão me dizendo, vovô. Já ouvi muitas histórias parecidas pelo meu pai. Não é mais uma delas não, né? Não, meu querido neto. Essa história aconteceu de verdade. O menino ficou inquieto, se perguntando o que seu avô iria fazer desta vez. Rapidamente, George retorna e em suas mãos estava a moeda, idêntica ao que o Sr. Lois tinha em suas mãos. Quando ele olha para as moedas, fica encantado e tudo começa a fazer sentido. Agora, o menino acredita em tudo o que eles disseram a ele. Estou pronto. Irei ajudá-los nessa missão, disse Gael.
No dia seguinte, os três foram até aquela casa. Ela estava em ruínas e não havia sobrado praticamente nada. O garoto saiu pulando entre os escombros, procurando algo que o pudesse ajudar naquela situação. Desanimado, ele não conseguiu encontrar absolutamente nada. Então, de repente, eles escutam um barulho que vinha dos fundos do quintal. Eles correm em direção ao barulho e se deparam com uma porta. Por debaixo dela era possível ver um feixe de luz. Gael, juntamente com seu avô e o Sr. Lois, entram sem saber o que os esperava por trás daquela porta. Conforme iam entrando, a luz aumentava e um ruído se ouvia. Neste momento, o garoto pega seu amuleto e coloca em seu pescoço. Ao olhar para o lado, Gael se depara com 3 moedas caídas no chão, uma ao lado da outra, e elas tinham um brilho intenso. Logo ele entende que são as que faltavam. O garoto então resolve juntar todas elas, na esperança de resolver aquele problema, porém nada aconteceu. Enquanto ele pensava em como fazer aquilo dar certo, o Sr. Lois e o seu avô George resolveram procurar por seus amigos. Foi quando, de repente, uma voz desconhecida soou. Atrás da rocha tem uma caixa. Coloque todas as moedas lá dentro e a feche. O menino, mais que depressa, fez tudo o que aquela voz lhe dissera, mesmo sem saber de quem era. Quando ele fechou a caixa, um estrondo se ouviu e uma luz intensa surgiu. Todos foram ao chão. Quando a fumaça se dissipou, eles ficaram estagnados. Repentinamente, o Sr. Lois havia voltado ao seu tamanho normal e seus amigos reapareceram. Todos se alegraram demais. Foi um reencontro lindo e inesquecível. Entretanto, não descobriram o mistério daquelas moedas. Em seguida, voltaram para casa e prometeram nunca mais falarem sobre o ocorrido, pois por uma escolha errada do passado, todos perderam grande parte de suas vidas. O tempo passou, Gael se tornou um adolescente, mas nunca deixou de ser valente e prestativo. Todos os anos, ele continua a passar o Natal com seu avô e seus amigos. Sempre que se reúnem, contam histórias da querida cidadezinha de St. John e dos melhores momentos que passaram a viver juntos. Os natais nunca mais foram os mesmos para aquele grupo de amigos aventureiros.